Olá, meus alunos queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula da Escola da Inteligência. Eu sou a professora Dani, estou aqui representando a Organização Educacional Cristo, trazendo hoje para você um tema super interessante da gente discutir em sala de aula, que são as competências e os combinados. Vem comigo e vamos combinar a partir de agora algumas regrinhas básicas para a gente conseguir manter a nossa sala de aula organizada e em harmonia, tá bom? Então eu te convido para combinar comigo essas competências e também essas regras que são fundamentais para que a gente possa aí manter o nosso ambiente agradável, né? Então, pessoal, a pergunta disparadora é: quem não deseja ter uma mente brilhante e emoções saudáveis? Me digam aí. Quem não deseja ter uma mente brilhante, uma emoção saudável, aprender a gerenciar o seu autoconhecimento, o seu autocontrole? Todo mundo deseja, né? Então, nós analisaremos essa temática durante todo este ano, mas, obviamente, para realizarmos esse trabalho, nós vamos precisar de alguns combinados de convivência que irão nos auxiliar ao longo dos nossos encontros e dos nossos debates. Então, vem comigo? Meus amores, vamos conhecer então quais são esses combinados. Obviamente, você já deve ter ouvido falar no respeito, na confiança, no saber ouvir, no sigilo e alguns outros. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um. E para a gente começar e conhecer os nossos combinados de uma maneira muito legal, nós vamos falar sobre respeito, né? Onde a gente tem aqui um ditado popular muito conhecido que diz o seguinte: devemos respeitar o próximo da mesma forma que desejamos ser respeitados. E isso é muita verdade, né? Falando então disso, o que você pensa a respeito? Quando alguém te fala essa frase de efeito, o que vem logo à sua cabeça? O que isso te faz refletir sobre as suas ações? Então, pessoal, não praticar o autorrespeito, nem o respeito ao próximo, nos traz consequências? Quais? Então, nesse momento aqui, a gente vai entender o seguinte, que não praticar o autorrespeito, nem o respeito ao próximo, nos traz algumas consequências, tá bom? Você já pensou aí como se sentiria se alguém menosprezasse os seus sentimentos e suas opiniões? Já parou para pensar nisso? Então, o respeito, ele está em torno disso, né? E ele vai estabelecer uma relação saudável em torno dessas situações. Então, nesse momento aqui, eu queria que você pensasse em como o outro pode se sentir ao ser igualmente menosprezado em suas opiniões e sentimentos. A gente tem que primeiro processar isso, né? Sendo o protagonista dessa história, mas depois pensar também como o outro ele se sentiria. Respeitar, meus queridos, é olhar o outro em suas particularidades, sem respeito e julgamentos, entendendo em suas semelhanças, mas também em suas diferenças. Ao nos relacionarmos aí com uma ou com várias pessoas, é preciso respeitá-las, pois quando nós desrespeitamos o outro, desrespeitamos em primeiro lugar a nós mesmos. Nós deixamos aí de respeitar a nossa própria inteligência e a nossa capacidade de compreender a importância das regras de convivência de uma sociedade. Nós deixamos de respeitar a nossa própria condição de seres humanos. Então, o primeiro combinado de hoje é aprender a respeitar. Respeitar a si mesmo, mas também respeitar o próximo. Nosso segundo combinado é a confiança. E aí eu trago aqui alguns questionamentos disparadores para você. Como podemos conquistar a confiança de alguém? Como podemos perdê-la também? Ser confiável aos olhos daquele com quem convivemos é importante ou não? Por que você acha que é importante? Ser digno de confiança, meus amores, é uma grande dádiva. Nossas relações, sejam de amizades, seja de familiares ou de coleguismo, precisam ser firmadas pelo voto de confiança. Se entendermos, portanto, que nas aulas da Escola da Inteligência nós temos o nosso espaço, e nesse espaço nós podemos ampliar essa compreensão e concluir que esse espaço também é o dos nossos colegas, assim todos poderão depositar sua confiança uns nos outros, acreditando que não ocorrerão brincadeiras e ninguém zombará do que sentem, do que pensam e do que querem estabelecer naquele momento espontâneo.
Sentir confiança na maturidade do grupo é importante para nos ajudar a manifestar o que pensamos e a trabalhar esses nossos pensamentos. Então, a confiança aqui é o nosso segundo combinado do nosso ano letivo, que nós vamos tentar praticar em sala de aula e na vida, tá bom? Na vida, porque é importante. Terceiro combinado de hoje é saber ouvir. Isso mesmo. Existe aí diferença entre ouvir e escutar? Será que existe diferença? Qual é essa diferença? A capacidade de ouvir as pessoas é aprendida ou nós já nascemos com ela? Temos aí alguns questionamentos, né? Ouvir é muito mais do que escutar, meus queridos, pois quando ouvimos, ampliamos nossa compreensão sobre o outro em uma atitude de acolhimento. Quando ouvimos verdadeiramente, conseguimos compreender além das palavras que estão ali sendo ditas. Dessa maneira, mostramos ao outro que o valorizamos e que nos importamos com ele. E agora, meus queridos, nós vamos aqui partir para algumas questões, né, que podem e devem ser analisadas juntamente com vocês a partir de atividades práticas, né? E sobre o respeito, como a gente conheceu ali, né, a partir do nosso primeiro contato com os combinados, nós entendemos que devemos respeitar o próximo da mesma maneira que desejamos ser respeitados. Então, o que você pensa sobre esse ditado popular? Eu quero que você escreva aí no seu caderno, tá bom? Que você descreva como você se sentiria aí se você fosse desrespeitado, né? Se você não fosse respeitado da mesma maneira que você respeita o próximo. Sobre a confiança, eu quero que você responda o seguinte questionamento: como podemos conquistar a confiança de alguém e como também, a partir das nossas atitudes, nós podemos aí correr o risco de perder essa confiança, tá bom? E o terceiro e último combinado aqui de hoje é sobre o saber ouvir. E eu quero que você me diga aí qual é a diferença entre ouvir e escutar, tá bom? E a partir desse entendimento aí, eu quero que você também fale para mim, né? Se a capacidade de ouvir as pessoas é aprendida ou você acha que nós já nascemos com ela. Então, eu quero que você responda esses questionamentos com as suas palavras e logo após a gente trabalhar aqui na nossa atividade alguns desses combinados. Por exemplo, o combinado 1 que eu trouxe aqui para vocês, né? O combinado 2, o combinado 3, o 4 e o 5. E sobre o primeiro combinado, você que está nesse momento em casa assistindo esse vídeo pode analisar com os seus familiares, né? Em sala, você obviamente analisaria com nós professores, né? E a gente poderia pensar numa questão coletivamente. Por exemplo, quando um de seus amigos dá uma opinião que alguns julgam ridícula e por esse motivo começam a dar risadas e a debochar do colega que emitiu a opinião, o que é que você pensa sobre isso? Um outro caso aqui, você está em uma fila, né, há quase meia hora, quando de repente percebe que uma pessoa que está na sua frente permitiu que um amigo dela entrasse na fila, atrás dela. Isso tem a ver com o quê? Qual foi dos combinados aí que se encaixou mais aí nessa primeira questãozinha que eu trouxe para você pensar e refletir? No combinado 2, eu tenho outras situações. Você contou algo que lhe aconteceu para seu melhor amigo, solicitando a ele que não contasse a ninguém, pois não desejava que as pessoas soubessem do episódio. No entanto, no outro dia, descobriu que vários alunos da escola já estavam sabendo do seu segredo. E aí, como você agiria nessa situação? A segunda questãozinha seria essa. Você achou um diário em cima de um banco e, apesar de não ter nenhum nome que identificasse o proprietário, ao ler alguns textos iniciais, percebeu que era do seu melhor amigo. Aproveitando a oportunidade, você leu todo o conteúdo do diário antes de devolver. Isso tem a ver com qual dos combinados que nós comentamos anteriormente. Então, respondam aí para mim nesse espaço aí da nossa dinâmica. O terceiro combinado traz algumas problemáticas a mais, né? Você está conversando aí com um amigo, contando para ele algo que julga muito importante, quando de repente o seu amigo o interrompe e lhe faz uma pergunta que não está relacionada ao que você estava falando. Como você se sentiria? Seus avós estão aí contando a você pela 30ª vez uma história que eles adoram contar a você. Apesar de estar olhando para eles, está pensando no bate-papo que teve com seus amigos na noite anterior. E aí, relacione o primeiro problema com o segundo problema e me diga, isso tem tudo a ver com qual combinado?
hein? O quarto combinado traz mais situações para a gente analisar. Você, seus amigos e seu professor estão discutindo na sala de aula uma questão que está gerando muitas opiniões. Todos querem falar, mas um amigo interrompe a conversa a todo momento para dar a sua opinião, não permitindo que os outros falem. Como você agiria nessa situação? O segundo problema é: você tem um amigo que, por causa das mudanças hormonais, tem um cheiro de suor bem forte. Todos reclamam do mau cheiro, mas ninguém vai até ele comentar o assunto. Isso tem tudo a ver com o quê? O que te faz lembrar em relação aos nossos alunos combinados. E para a gente fechar a nossa atividade, nós temos aí o combinado 5 com mais situações problemas, que traz o seguinte: você está sentado em um local da escola quando, sem querer, houve uma conversa de dois jovens. Um deles está comentando com o outro os sérios problemas familiares pelos quais está passando. Você, seus amigos e seu professor estão conversando sobre assuntos pessoais. Cada aluno tem a oportunidade de falar um pouco sobre suas experiências, dúvidas, memórias, reflexões, medos, tristezas e até alegrias. Isso tudo tem a ver com o quê? Então, nós vamos refletir sobre aqueles primeiros combinados que a gente trouxe no início da nossa aula. Nós vamos pensar essas situações, problemas aqui, verificar que isso tudo tem a ver com o quê? Com quais combinados? Com quais comportamentos? E assim que você resolver aí essas atividades, você vai registrar para mim, fotografar e me encaminhar lá no Diário Escola, tá bom, meus amores? E aí, em sala de aula presencialmente, a gente vai poder discutir muito mais e a dinâmica vai ficar muito mais interessante, ok? Por isso que é importante você ter o seu material da Escola da Inteligência, para que a gente possa colocar isso na prática, tá bom? Por enquanto é só isso, fiquem com Deus, um super beijo e até a nossa próxima aula, ou então no nosso encontro aqui através da nossa telinha. Tchau, tchau!